Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o VGIR, mais um mês acompanhando e aproveitando, né, fazendo aquele acompanhamento que a gente vem fazendo de Selic e tudo. A gente pode trocar uma ideia e aproveitar esse fundo. Galera, o cenário mudou de forma extremamente drástica nesse mês de abril, né? Tiveram alguns motivos que fizeram isso acontecer e a gente vai conversar aqui nesse vídeo, explicar um pouco, ver as expectativas, o que eu acho, o que eu não acho, e a gente segue acompanhando. De toda forma, o fundo terminou o mês aí 100% alocado, 49 operações durante o mês, compras normais, né? Nada, compras e vendas e tal. Ele comprou quase 100 milhões de reais em 8 operações, sendo que 6 ele já tinha, duas novas. Esse JSTX e uma do Vino. Também ele vendeu 6,7 milhões de um CRI e recebeu quase 50 milhões em amortização, quitação, etc, etc, etc. Né? O fundo pagou 10 cents por cota. Do jeito que está aí nas coisas, vai conseguir manter esse pagamento por mais tempo. Né? Os fundos CDI estão ganhando uma sobrevida, né? E a gente fica acompanhando aí. Ele coloca que está tudo adimplente e tal, o fundo com seus quase 250 mil cotistas, liquidez legal. Nesse mês gerou quase 12 milhões, pagou 10,300, gerou 12 e pagou 10, então ainda ficou com 2 centavinhos aí na reserva. Carteira dele, galera, tem concentrações, né? Tem uma exposição grande a Elbor aqui, ó. As três maiores operações são Elbor, dá tipo 20 e tantos por cento da carteira. Tem um pouco mais de Elbor aqui embaixo, tá? Então, enfim, tem uma exposição considerável em Elbor. O fundo hoje operando com uma alavancagem na casa de 11%. O fundo CDI, cara, ele pode alavancar quanto ele quiser, que não tem descasamento, né? Fundo 100% alocado aí em CRI e tudo. Aqui não teve muita mudança não, segue o baile residencial, tá muito focado em residencial, e carteira CDI mais 4,5, middle riskzão e tal. Enfim, vamos falar um pouco do cenário externo, que eu acho que é o que mais importa agora para os fundos CDI. A gente tem aqui a situação no tocante aos Estados Unidos. Por que que no Brasil por que aqui a gente não vai conseguir cortar a Selic tanto quanto o pessoal esperava inicialmente? Dois fatores principais. Primeiro, juros nos Estados Unidos. Cada dia que passa, o corte de juros nos Estados Unidos fica mais para frente, mais para frente, mais para frente. Já se ventila que esse corte vai acontecer no final do ano. Então esse é o primeiro fator. E o segundo fator, que também dá o mesmo nível de importância, né? Não é um mais importante que o outro. O segundo fator é a questão da meta fiscal que foi alterada. A meta fiscal do ano que vem, porque a desse ano ainda não alteraram, mas vão alterar, vocês vão ver. E aí o que aconteceu? Deu uma balançada, né? O mercado caiu na real, falou assim, puta, estão fazendo lambança aí, o Banco Central não vai conseguir cortar tanto quanto o esperado. Então, a gente consegue ver aqui, né, ele, essa notícia do Infomoney falando o hóspede maldito, porque a inflação dos Estados Unidos não vai embora, e o que isso significa para o seu dinheiro. Basicamente, como a inflação lá não vai embora, a inflação lá continua forte, os dados econômicos dos Estados Unidos continuam fortes, o corte de juros vai ficando cada vez mais à frente. Todo mês que saem indicadores da economia americana, vem indicadores muito bons. E aí o pessoal olha e fala, putz, não vai para cortar os juros agora, vai ter que ficar mais para frente, mais para frente, mais para frente. A gente está empurrando isso para frente. E aí a gente entra numa questão que é a seguinte. Você tem aqui o juros americano, que está em 5 e uns quebrados. Você tem aqui a Selic brasileira, que está em 10 e acho que 10,75, né? Enfim, existe essa diferença entre os dois. Se o Banco Central continua cortando a Selic, essa diferença começa a diminuir, né? Com isso, o que acontece? O dólar sobe, né? O dólar vai embora, dinheiro vai embora e tal. Tem que ter um spread entre a taxa americana e a taxa brasileira, que senão ninguém vai deixar dinheiro aqui, vai deixar dinheiro aqui para quê? Né? Então, esse é um dos pontos. Quanto mais os Estados Unidos empurra o corte para frente, mais difícil fica para o Banco Central aqui continuar o ciclo. E aí, beleza, né? Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é aquela questão do fiscal. Aqui a gente consegue ver o processo de inflação está estagnado e será mais difícil prosseguir. Né? Os Estados Unidos está numa fase anterior ao nosso ciclo de desinflação. Né? Aqui
Campos Neto diz que o Banco Central precisa ter tempo para entender a reprecificação de ativos. Está tudo mudando, né? Taxas futuras de juros subindo, dólar subindo, curva de juros dos Estados Unidos subindo, Fed jogando o corte para frente. Então o Banco Central ainda está acompanhando aí, tentando entender o que está rolando, né? Caralho. Deixar aqui pra gente. Campos Neto volta a dizer que a inflação segue mais alta que no passado, a gente fica atento nisso aí. Campos Neto diz que o PCA de março foi boa surpresa, mas o Banco Central não decide justo com apenas um número. É aquilo que eu falei, do núcleo, sempre de olho no núcleo, tá? Não é porque a inflação foi boa que vai cortar, né? Isso aqui a gente deixa para um momento um pouco posterior, deixa mais à frente. Mercado. Põe em dúvida corte de 0,5 ponto da Selic em maio e vê redução de 0,25 de juros. Pois é, não se sabe se vão cortar o 0,5 em maio. Era digamos, a promessa, mas agora que esse cenário mudou, a questão do fiscal mudou, pode ser que o Banco Central já traga o ritmo para 0,25 nessa próxima reunião, que é daqui a... Para vocês que estão assistindo dia 2 semanas, duas ou 10 dias, enfim, agora no mês de maio. Ficaremos atentos. Aqui, a XP é pior expectativa, espera ser Selic em 10% no final do ano. XP que era muito otimista, né? XP que esperava uma Selic de 9, já jogaram o patamar lá para 10, né? Então já subiram as expectativas. Não só a XP, como várias casas estão revisando para cima. Itaú, Santander, etc, né? Crise fiscal de plano de corte de gasto. Esquece, isso não vai acontecer. O governo Lula precisa de 50 bi para cumprir a meta de 2025. Então, tipo assim, a meta do ano que vem era de um superávit de 0,5. Reduzir a meta de 0,5 para 0. E para cumprir o 0, precisa de 50 bi de receita. E você sabe que não está difícil, não está tendo jeito de conseguir dinheiro, né? Taxa, mas chega uma hora que não vai para frente. Aqui, ó, em busca de meta, o governo prepara novas medidas para levar a arrecadação. Vamos ver o que vem, né? Aqui a gente vê, ó, fiscal sem credibilidade é custoso à política monetária. É o ponto da mudança da meta fiscal. O fechamento da meta fiscal mexe com perspectivas para a economia do Brasil, né? Então, como mudaram a meta recentemente, né? Acabou que atrapalha o Banco Central. O Banco Central, ele vinha falando aqui, ó. O Banco Central, ele vinha falando, deixa eu mostrar para vocês, cadê? Aqui. Deixa eu ver se é esse. Aqui. Ele vinha falando aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tinha essa nota aqui no Copom, no tocante à importância da execução das metas fiscais e tudo mais, né? Enfim, isso aqui deve mudar na próxima reunião, porque já alteraram a regra fiscal, alteraram do ano que vem. A deste ano ainda não alteraram, mas vão alterar, porque também não vão conseguir cumprir, né? Então a gente vê toda essa questão aí e isso vai atrapalhar a queda da Selic, vai dar uma sobrevida para os fundos CDI como um todo, né? A gastação não para, né? A dívida bruta do Brasil subirá até 2029, estima a FMI, vai ficar bem alta, né? Piora no mercado acende alerta na área fiscal, né? A Secretaria do Tesouro fala em risco de retrocessos fiscais e tal, enfim, as contas públicas totalmente bagunçadas, aí não tem como cortar a Selic, né? Que é o tema do nosso vídeo. E aqui para finalizar, que para mim é o grande risco do ano que vem, que a gente precisa ficar bem atento. Por quê? Vão trocar o presidente do Banco Central, o Campos Neto sai fora e vai entrar outra pessoa, que até hoje, no dia que eu estou gravando, não se sabe, nem não tem a mínima ideia de quem quer que seja. E aí a gente sabe, né, o governo já desde o início fazia uma pressão muito forte no Campos Neto e tal. E agora que eles têm a oportunidade de escolher quem eles vão colocar, eles não vão colocar um cara para não ir lá e fazer o serviço deles. Eles vão querer um cara que faça o que eles vão determinar. E aí é o grande risco do ano que vem para os fundos CDI, na minha opinião, que é entrar um cara do Banco Central que vai amarretar essa Selic para baixo à força, porque o governo está pedindo. Ah, mas não sei o que. Cara, já aconteceu no passado.
né? No governo Dilma lá atrás foi basicamente a mesma coisa e não seria nenhuma surpresa isso acontecer agora. Então, para mim, o que eu consigo ver dessa leitura do CDI é o seguinte: os fundos CDI ganharam uma sobrevida, né? Agora até o final do ano, mais ou menos, ganharam uma sobrevida boa. Vão continuar entregando bons proventos, essa Selic batendo só 10 ou até um 9 alto, mas enfim, né, bem mais próxima de 10 do que próxima de 9, dá uma sobrevida para esses caras, e o ano que vem é uma interrogação gigantesca, que a gente não sabe quem vai entrar e não sabe o que vai acontecer. Quando tiver mais próximo, a gente vai começar a ter ideia de quem vai entrar e tal, e aí, se ficar claro que vão macetar a Selic para baixo a qualquer custo, vai ser um momento bem interessante para gerenciar essa carteira, pegar os fundos CDI, transformar eles em outra coisa, e depois você volta para eles. Enfim, quem sabe aí não abre uma baita oportunidade, né? Acho que deve estar todo mundo doido para comprar um KNCR de R$85. E se eles macetarem essa daqui para baixo na marra, vai ser o que vai acontecer. Então, vamos ter paciência aí, vamos aguardar. Mas hoje o cenário, hoje abril, 20 de abril, que eu estou gravando, você está assistindo esse vídeo já em maio, o cenário que a gente tem é esse: Selic não caindo tanto quanto esperado e metas fiscais indo para casa daquele lugar, né? Mas é isso aí, beleza? Então, galera, valeu, tamo junto aí, até a próxima, fui!